Segundo pesquisas, mais de 60% dos projetos fracassam antes dos 2 anos de vida. Esse número salta para 80% quando a gente fala de 7 até 10 anos de vida. Primeiramente, seja bem-vindo à nossa série Tire Seus Projetos do Papel, e nessa série de vídeos eu vou mostrar para você como que você faz para não fazer parte dessa estatística e de uma vez por todas destravar seus resultados e tirar os seus projetos do papel. E antes de mais nada, eu queria te dar os parabéns. Os parabéns para você estar aqui querendo consumir um conteúdo que vai te levar a um crescimento e vai fazer com que você evolua. Você já está na frente da grande maioria das pessoas, mas só isso não basta. Não é isso que vai fazer com que seus projetos de fato ocorram. Você vai ter que dar um passo além. E ao longo desses episódios eu vou te mostrar qual que é o passo a passo que você vai precisar seguir se você quiser realmente, de fato, destravar os seus resultados. E se você não me conhece, meu nome é Hugo Rodrigues, eu sou mentor de produtividade e alta performance de empreendedores em início de carreiras. E nos últimos 3 anos eu venho ajudando empreendedores a tirarem seus projetos do papel. E o que eu consegui observar nesses últimos 3, 4 anos, ali no campo de batalha, nas trincheiras, com a minha experiência, quais são os elementos básicos que fazem empreendedores tirarem de fato um projeto do papel e aqueles que só ficam tentando e patinando. E ao longo dessa série de vídeos, ao longo desta semana, eu quero te revelar quais são esses passos que você pode aplicar, que eu já apliquei e que todos os meus clientes vêm aplicando para tirar de fato os seus projetos, fazer com que eles comecem a performar, fazer com que eles realmente colham grandes resultados. Mas calma, eu já tenho que te fazer um alerta, tá? O que a gente vai falar ao longo dessa semana não tem nada a ver com motivaçãozinha barata, nem com autoajudinha. A gente não vai falar aqui de historinha motivacional, a gente vai falar de método. É algo passo a passo, algo testado no mundo real para você colher os resultados. Eu digo e repito, não são passos milagrosos, não é uma receita mágica para o sucesso. É um método estruturado no mundo real. Porque eu, assim como você, já tô cansado desse mundo cheio de teorias baratas que não funcionam. Quando a gente vai colocar na prática, aquilo ali não funciona. A minha grande missão é trazer o melhor dos dois mundos, do mundo teórico e do mundo prático, e fazer com que você consiga implementar hoje mesmo na sua vida. Mas antes da gente continuar e eu te mostrar o porquê, muito provavelmente os seus projetos que você tem hoje têm grande chance de fracassar, eu queria te contar um pouquinho da minha história, para você entender como que eu cheguei nesse método. Saiba que nem sempre foi assim. Hoje talvez eu seja um exemplo para a grande maioria das pessoas, de disciplina, que faz as coisas acontecerem, que tem grandes projetos, que conseguem tocar várias coisas e fazer com que eles tenham resultados. Para quem me acompanha sabe nas redes sociais o quanto eu venho fazendo o meu projeto acontecer. Assim como você, por muito tempo eu quis ter um projeto, quis tirar o meu projeto do papel, mas eu tentava e não conseguia ter resultados. Me sentia ansioso, ficava rodando em círculos, consumi um monte de conteúdo, comecei a ler um monte de livros, comecei a fazer um monte de cursos, mas mesmo assim as coisas não aconteciam. E quanto mais o tempo passava, eu percebia que eu estava perdendo tempo e só me sentia cada vez mais frustrado. Era um grande sentimento de ansiedade, que cada dia que se passava, eu colocava a cabeça no travesseiro e pensava, poxa, eu perdi mais um dia e nada aconteceu, nada andou, nada evoluiu. Parecia que eu estava sendo consumido por algo que eu não sabia o que era. E eu sinceramente, naquele momento, não sabia exatamente o que eu estava fazendo de errado. Para mim, o que eu estava fazendo era o certo. Eu fazia, tentava e não conseguia. Chegou um certo momento que eu até pensei em desistir. Eu quase desisti. Mas por algum motivo eu falei, não, eu vou tentar mais um pouco. Foi quando eu comecei a olhar de uma maneira diferente, comecei a olhar um pouco mais para dentro de mim. Eu pesquisava muito sobre negócio, sobre business, sobre modelo de negócio, enfim, sobre o meu negócio em si, mas não estava olhando para dentro de mim. Foi quando eu mudei um pouco a perspectiva e comecei a mergulhar mais no mundo do desenvolvimento pessoal. Comecei a olhar mais para autoconhecimento, clareza, foco, produtividade, entre outras coisas. Foi quando as coisas começaram a mudar. E essa jornada de autoconhecimento, descoberta e crescimento duraram longos anos. Foi muito bom para mim, porque isso fez com que eu descobrisse também a minha paixão, que era ajudar pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a terem um desenvolvimento pessoal muito, mas muito acima da média. E foi quando, paralelamente, meus negócios, o meu projeto começou a performar. Foi aí que eu percebi e olhei que aí sim eu estava pronto para ter um projeto, eu estava pronto para fazer acontecer. E aí eu comecei sim a ajudar outras pessoas a fazerem isso, me tornei coaching, mentor, e foi quando eu validei este método e falei, preciso colocar ele no mundo para ver se ele realmente funciona com outras pessoas. Bum, ele funcionou. E foi de lá pra cá que eu percebi o que realmente faz com que pessoas tenham resultados e faça com que seus projetos saiam de fato, mas de fato mesmo do papel e parem de ser simples sonhos e se transformem em metas realizadas. Bom, agora eu acredito que já tenha caído a ficha pra você. Já deve fazer sentido por que algumas pessoas conseguem grandes resultados e outras não.
Porque uns sim estão preparados, outros não. Algumas pessoas têm certas habilidades onde outras pessoas não. O que eu quero nessa série de vídeos ao longo dessa semana te mostrar quais são os passos que você precisa executar para você se tornar essa pessoa preparada para carregar esse fardo do empreendedorismo. E não sou eu que estou dizendo não, tá? A grande maioria das pesquisas mostram, IBGE, G1, Exame, elas mostram e dizem que a grande maioria dos projetos, das empresas, dos negócios não passam dos seus 5 anos de vida. Por quê? São por causa das ideias dessas pessoas? Não. Muitas das vezes são ideias brilhantes, mas elas não saem do papel, elas não prosperam, elas não se transformam em resultados práticos, porque talvez a pessoa que estivesse atrás daquele projeto não estivesse pronta o suficiente para fazer com que aquilo realmente acontecesse. Isso vale também para quem tem uma vida profissional. Muitas das pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e são demitidas pelas suas não habilidades emocionais, comportamentais, ou seja, habilidades do desenvolvimento humano. Em resumo, você precisa primeiramente, o primeiro passo de tudo é focar em você, no seu desenvolvimento. Porque quanto mais você foca em você, no seu autodesenvolvimento, mais preparado você está para todos os outros fardos da sua vida, inclusive dos seus projetos. Bom, agora você também deve estar pensando assim, poxa, Hugo, então eu já estou muito na frente, porque eu já estou em vários canais do YouTube, eu já estou cadastrado em vários Instagrams de pessoas que falam de desenvolvimento pessoal, já estou consumindo um monte de livros, eu já devo estar então me desenvolvendo. Não. E o que minha experiência mostra é que existem seis pilares básicos que você precisa focar no início da sua carreira, no início da sua jornada, que são esses pilares essenciais que vai fazer com que seus resultados sejam exponenciais. Em resumo, não é qualquer tipo de desenvolvimento pessoal que você vai consumir que vai fazer com que você cresça e evolua numa velocidade muito mais rápida e mais do que veloz, de uma maneira efetiva. E além do mais, o mundo do desenvolvimento pessoal hoje está passando por um grande boom de overload de informação. Hoje em dia, a gente tem tanto acesso à informação, tem tanto acesso a tantos canais como no YouTube, blogs, Instagrams, enfim, uma série de conteúdos que mais travam a gente do que ajudam. Vai dizer para mim se você nunca sentiu isso. Você teve tanto acesso a um tipo de conteúdo, porém você se sentia travado, se sentia ali sem saber o que fazer com aquele conteúdo. Esse overload mais atrapalha do que ajuda. Então você não precisa só mergulhar no mundo do desenvolvimento pessoal, você precisa do direcionamento certo. E sem contar que muitos dos conteúdos que a gente vê por aí estão totalmente pautados em teoriazinhas baratas, autoajuda, motivação, que até te dá um pico de performance durante um tempo, mas isso ao longo do tempo vai caindo. E cadê os resultados no mundo real? Não aparecem. Eu tenho certeza, eu sei com quem eu tô falando, eu sei que você já passou por isso, você sente aquele pico de animação, parece que as coisas vão dar certo, só que elas voltam para onde era. Eu sei disso porque eu passei muito por isso. Eu tinha grandes saltos e picos, mas quando eu voltava, era queda livre. Eu voltava pro estaca zero. Eu não sentia e não conseguia manter aqueles resultados. E o que eu quero te mostrar é um método, é um passo a passo onde você vai cuidar dos pilares essenciais para com que você tenha resultados perenes, de maneira constante. E essa é a grande diferença de tudo que eu quero te mostrar ao longo dessa semana. Eu quero te mostrar esse passo a passo que eu tirei das trincheiras, como eu disse. Eu tirei de workshops, treinamentos e dezenas de clientes que eu atendi ao longo desses 3, 4 anos. Eu sei ali o que realmente funciona e o que realmente não funciona. Eu sei o que é balela, eu sei o que é papinho furado. Eu quero te trazer só a essência. Eu quero separar o joio do trigo e te trazer o que realmente funciona. Eu digo e repito, essa é a minha grande missão, é aplicar na prática a lei de Pareto, a lei 80-20. Calma, se você não sabe o que é a lei de Pareto, ao longo da série eu vou te explicar um pouco mais sobre ela. Mas, basicamente, em resumo, o que você precisa saber agora é que eu quero trazer 80% de prática, de coisas aplicáveis, de coisas implementáveis que você já vai aplicar amanhã no seu dia e 20% de teoria, para te dar um embasamento, para você entender o que você está aplicando. É isso que traz grandes resultados, e não esse monte de balela que a gente está ouvindo por aí. Bom, esse vídeo já tá ficando extenso, mas calma e saiba que tem muita coisa que eu quero te mostrar ao longo dessa semana. Então eu espero muito que você esteja com a mente aberta para receber tudo isso que eu tenho para trazer para você. O potencial desse conteúdo tem um poder transformador de mudar a sua mente, mas não só a sua mente, como os seus resultados. Esse é o meu grande objetivo, a prática, o resultado real. Então hoje, se você tem um projeto, se você tem algo que você quer tirar do papel, algo que você já até tirou do papel, mas não está conseguindo performar direito com ele, ou se você tem uma ideia e não sabe como colocar lá no
no mundo, se tem algo que ali você não está conseguindo colher grandes resultados, fica comigo ao longo dessa semana, porque eu tenho certeza do que eu tô falando para você, que eu vou te ajudar muito a você fazer com que isso se transforme em realidade. Mas antes, eu queria que você deixasse aqui nos comentários quais foram as sacadas, quais foram as ideias que você tirou já desse primeiro episódio, quais fichas caíram. Participa com a gente, que é muito, mas muito valioso para mim. Esse conteúdo ele tem o poder de ser potencializado quando você compartilha suas ideias também. Mas antes de finalizar, eu gostaria de te dar alguns recados. O primeiro, eu gostaria que você me seguisse nas redes sociais e visse os bastidores desse workshop, os bastidores dessa semana que vai movimentar muita gente. Então, logo aqui abaixo você vai ter acesso às minhas redes sociais, eu gostaria que você me acompanhasse por lá. O segundo aviso é que eu preciso que você fique de olho no seu e-mail, aonde o próximo episódio, muito em breve, vai estar no ar. Eu vou te mandar o link diretamente lá. Agora um spoilerzinho rápido da próxima aula, onde eu vou destrinchar com você quais são os 5 principais problemas que mais impactam hoje seus resultados, que mais talvez estejam te travando, e eu vou te mostrar como que você faz para contornar cada um desses problemas. E também eu vou aplicar um teste com você. Você vai descobrir qual que é o seu nível de efetividade, o seu nível de entrega de resultados para fazer com que realmente o seu projeto saia do papel. Bom, o próximo conteúdo tem o potencial de explodir já a sua mente, e a gente só tá começando. E aí, bora fazer acontecer?